chamada Lídia, e que quando Paulo vai a Filipos e que vai com Silas, Lídia era uma pessoa que temia, não tinha um conhecimento como daquele encontro com o Senhor, mas já tinha um temor de Deus no seu coração. E nessa caminhada de Paulo, ela se converte. E tanto ela como também toda a sua família estão batizados. Então, o Senhor é aquele que zela por família. Aonde tem uma família? Eu costumo dizer, todo perturbador de igreja, da igreja do Senhor e de família, não permanece por muito tempo. Quem se levantar para perturbar família, igreja, a igreja do Senhor, mexeu com o Senhor diretamente. Mexeu com família, mexeu com Deus. Mexeu com a igreja, mexeu com o Senhor. O Senhor tem zelo de família. Ele acha bonito uma família, porque foi Ele quem constituiu família. No projeto da criação de Deus, do homem e da mulher, Ele gera o desenvolvimento da família. Então a família está no preceito, no conhecimento, na presciência de Deus. Então tudo começa com família. Então uma família, poderíamos falar de famílias não salvas, que passam alguns desastres, algumas dificuldades, algumas coisinhas ruins e que não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Chega a ponto de desistir. Como está no livro de Salmos, quando no momento de Atos, no capítulo 16, quando o carcereiro não sabia o que fazer naquela situação. A sua casa está pronta. A sua família está lhe aguardando retornar ao seu turno no trabalho. Não tem expectativa. Essa é uma família que não tem a salvação, que não conheceu aí o Senhor. Não tem expectativa. E o resultado para aquele homem, num momento de desastre, num momento de decepção, é sacar a espada e querer tirar a sua própria vida. Isso é uma pessoa, é uma casa que não tem a paz, que não tem salvação, que não tem Cristo, que o Senhor não tem edificado, não tem buscado edificação em Deus. Chega a desejar a morte. Chega a pensar que a morte é o ponto final, é o alívio. É a melhor solução, é morrer. Mas quem tem uma família em Cristo Jesus, passa por que passar, mas permanece firme no Senhor. Aleluia. Glorificando o Senhor. E a gente vai ver isso com a família do carcereiro. Os irmãos conhecem a história e Deus, às vezes, ele provoca situações. Ele provoca situações, cria circunstâncias para alcançar a família. E como eu disse, o desejo do Senhor é alcançar toda a família. Se você hoje serve a Deus, se você hoje está na presença do Senhor, glorifica o nome do Senhor, mas a vontade do Senhor é alcançar a tua família. A vontade do Senhor é alcançar a tua família. Então o que eu devo fazer é continuar crendo no Senhor. Eu preciso crer no Senhor, eu preciso acreditar nisso. Está uma família desequilibrada, está um homem, um pai de família. E de repente o Senhor cria circunstâncias aqui. Eu digo isso porque a ação de Deus foi naquele cárcere. A ação de Deus foi naquele cárcere que todas as prisões foram abertas. Todas as algemas, os homens que eram no cárcere daquele lugar seguro que tinha. Mas todas as prisões dos homens ficaram livres. Porém, não saíram daquele lugar. Porque o Senhor, a vontade de Deus não era libertar aquele homem, aqueles homens do cárcere de ferro, das algemas, mas era libertar do pecado. Era libertar as algemas do jugo do pecado. E Deus tinha um endereço, e Deus tinha uma vontade, era libertar aquele homem. E havia uma cultura que, por isso que ele diz, o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Não vai morrer ninguém. Ele queria tirar sua própria vida. Quando ele viu que olhou, abriu os olhos, e que aqueles homens estavam soltos, as prisões estavam abertas, e ele não sabe o que fazer. Você percebe que precisamos do Senhor Jesus para tomar decisões, para termos equilíbrio nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu não sei, aquele homem não sabe o que fazer. Então a melhor solução é eu tirar a minha própria vida. O apóstolo Paulo conselha e diz, homem, não faça tal coisa, porque todos estamos aqui. E aquele homem observa, olha, chama-os todos para fora
Mas ele sabia que ele foi escolhido para tomar conta daqueles homens. Eles sabiam que foram escolhidos para guardar aqueles homens. E se não guardassem aqueles presos, eles seriam mortos, eles seriam degolados, eles seriam, tanto eles como as suas famílias. E o que fazer então? Há uma saída, há uma solução. E o que fazer então? Não me diga que tem uma solução para mim diante de uma situação caótica, diante de uma situação difícil. Há uma solução? Há. E qual é a solução então? Crer no Senhor Jesus. Se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não vai morrer você e não vai morrer também ninguém da tua família. Que maravilha é a porta, essa porta de escape para o momento difícil. Aleluia, Jesus. E você observa que esse homem, ele creu, roga ao Senhor para que a Paulo e Silas, que não saiam, que vá ter sua casa, prega para a família do carcereiro, e ele se converte, são batizados. Você vê que agora começa uma outra perspectiva, uma outra visão na família. Eles começam a louvar a Deus, eles começam a exaltar o nome do Senhor, eles começam agora a tratar das feridas de Paulo e de Silas, eles começam agora a fazer obras para Deus, começam a zelar das coisas de Deus. A família que era perdida, a família que não conhecia o Senhor, a família que não tinha expectativa, até então um homem que queria achava por bem tirar a sua própria vida, agora já tem vontade de viver. Agora você nota que tudo aqui muda na vida dessa família. Tudo mudou na vida dessa família. Agora vai cambiar. A vida, a família agora vai cambiar. Eu disse no início que existe a salvação agora. A salvação que a pessoa aceita e parte para o Senhor. Agora essa família está salva no Senhor. E o que fazer agora? Quais são os primeiros passos? Como o Senhor Jesus diz lá em Mateus, no capítulo de número 11, 29 e 28, que você conhece. Ele chama pessoas: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chama as pessoas que estão dessa forma, dilacerada, acabada, espiritualmente, moralmente, financeiramente, e toda uma família acabada. E ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. E aí ele começa agora no desenvolvimento. Eu encontro descanso para vocês e vocês vão agora aprender de mim. Agora começa a família que vai, a família que prossegue, uma família que prossegue na presença do Senhor e para se manter forte, começa agora a aprender. A família que continua, que vai continuar. Quanto tempo você teria crente na presença do Senhor? Talvez você já tenha 10 anos, 20 anos, 30 anos. E quantas coisas você já aprendeu? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. Então essa primeira família, esse primeiro encontro, essa primeira salvação, o Senhor traz descanso para a nossa alma, liberdade. A contar no Gálatas capítulo 5, para a liberdade foi o Senhor vos libertou. A pessoa se sente livre. A família, quando aceita a fé, uma família na presença do Senhor tem liberdade, tem leveza, está livre do pecado. Aleluia. Mas não é só isso. Não basta só isso. É preciso agora caminhar para edificação. Uma família para aguentar as pelejas. Essa primeira salvação, que diz que é o primeiro amor. Tudo estava ruim. As coisas começam a ficar bem. Começam as coisas a se encaixarem. Começam as coisas a dar certo. Começa as coisas, o que estava dando errado começa logo no desenvolvimento, a fase do passo a passo, do aprendizado, ou seja, a edificação. E esse ponto aqui que é importante, da edificação, que o salmista, Salomão, ele disse: se o Senhor não edificar, ou se o Senhor não tiver, ou seja, o Senhor tem todo o material para uma boa edificação em uma família, em uma vida cristã, pertence estar com o Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Se o Senhor não tiver, toda pessoa que for edificar, quando a gente fala de edificação, a gente fala de construção, de início. Essa aqui é a base que vai sustentar a minha salvação inicial. A edificação é que vai sustentar o início e o fim, que vai me fazer chegar até o fim. Porque eu estava para vir, eu fui salvo, glória a Deus, minha família toda está na presença do Senhor, eu e minha casa serviremos, está contando para o futuro, mas serviremos ao Senhor, tem uma caminhada para estar. Então eu preciso saber como e onde eu vou edificar a minha casa. Porque não é fácil.
No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, 47, 48, no meio ao 46, 47, o Senhor diz, Mateus também escreveu isso, acerca da edificação, Jesus está dizendo. Você observa que a fé vem pelo ouvir, a salvação vem pelo ouvir. Paulo pregou para a família de Lídia, Paulo pregou para o carcereiro, então tem tudo isso, uma sequência, tem a palavra de Deus. Então, Lucas está dizendo acerca da edificação. Hoje, ele está dizendo para as pessoas que estão me ouvindo, e ensinando também os seus discípulos, todo aquele, pois, que ouve, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu compararei ao homem prudente, que edifica. Esse edificar não é simplesmente chegar, não é se edificar e cavar. Se o terreno é mole, vai cavar, vai procurar. Enquanto não encontrar uma rocha, não vai parar de cavar. Enquanto que não encontrar rocha, não para de cavar. Porque se não achar rocha, é perigoso. É perigoso. Então a família é Cristo. Não importa apenas ser salvo e viver apenas, não, tem que trabalhar, tem que ter esforço para buscar de Deus agora. Eu sou salvo, então agora eu vou buscar edificação no Senhor. Aleluia. Eu vou me edificar. Essa primeira salvação, eu disse que é o primeiro amor. A pessoa chega, o apóstolo Paulo disse lá aos Filipenses no capítulo 4 e o versículo 8, aí começa. A primeira edificação, ele aponta para a edificação da mente. A edificação da mente. Portanto, meus irmãos, vocês agora são salvos, mas tem uma coisa, precisa edificar agora a mente. Então tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, agora nisso é que vocês vão pensar. Vocês precisam ter uma mente boa, glória ao nome do Senhor, para suportar o que vem. Tem que ter uma mente boa, tem que ter edificação da mente. Se tem uma mente fraca, tem pessoas que estão assim, de repente você escuta dizer que de repente se acabou, de repente é como diz a expressão para chutou para a barraca, eu não quero mais saber, e às vezes até pastores, às vezes a pessoa que é uma bênção na igreja, e de repente passa isso. Eu não quero mais, eu desisto, e desiste mesmo. Tem uns que até pensam e não desistem, tem outros que desistem mesmo. Porque a sua mente foi afetada, ou não teve uma boa edificação. E ele manda pensar. Paulo também aponta para uma estrutura. Você conhece o capítulo 6, no versículo 10 de Efésios. A estrutura espiritual. Eu tenho que ter uma mente boa, eu tenho que pensar em coisas boas. Ora, eu tenho que matava aquela pessoa que roubava, aquela pessoa que era uma mente maldosa. Agora eu sou salvo, então agora Paulo diz, pensa nas coisas boas. Tira o mal, quando ele começa a pensar em coisas boas. Pensa na família e só pensa em coisas boas. Que maravilha, hein? Agora pensa em uma família desestruturada, que um fala uma coisa, um pensa uma maldade, outro pensa outra, e é aquela coisa ruim. É difícil, dá para imaginar uma família assim? Então o apóstolo manda pensar. Isso faz parte de edificação. Porque o que Jesus está dizendo é isso. Jesus está ensinando todo aquele, pois, que ouve. Eu estou falando, eu estou ensinando. É o que o salmista escreveu. Se não edificar, se o Senhor não tiver um projeto, se o Senhor não edificar a casa, se não aceitar os conselhos do engenheiro, já pensou uma planta, vai construir um edifício, e o engenheiro, o arquiteto está ali, dando, ensinando, mostrando, e a pessoa ali, o construtor não está nem ali. Será que vai sair alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa, mas não é confiável. Não é confiável. Então Jesus está dizendo, olha, todo aquele que não ouve a minha palavra, eu comparo um homem insensato a uma pessoa tola, porque não vai suportar o que está para vir. Não vai suportar. Mas aquele que ouve a minha palavra, aquele que escuta a minha palavra e põe em prática, se eu disse que é para colocar tanto, você já viu alguma história de alguma obra que deu errado? Por conta com um cálculo de algum... Era para colocar tal ferro e colocou outro tipo, era para colocar tudo de cimento e colocou. Geralmente dá errado. Geralmente quando não se faz do jeito. É isso que Jesus está dizendo. Quem ouve a minha palavra e não põe em prática, eu comparo como um homem insensato. Porque vai vir rios. Os rios vão soprar. Os rios vão transportar, o vento vai soprar, a chuva vai descer, os problemas vão chegar, as dificuldades vão chegar, vai chegar muitas coisas ruins. E para quem não ouviu a minha palavra,
Para quem não está estruturado mentalmente, espiritualmente, não vai suportar. Não irá suportar. Muitos não têm suportado, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela igreja aqui, a comunidade Beth Shalom, está orando. A oração é uma parte de edificação. E certamente estão sendo também equilibrados na palavra através do seu pastor. É um homem que tem compromisso com a sua palavra. Mas tem também a edificação individual. Família é composta de membros. E é necessário que cada membro da família tenha a sua responsabilidade. É necessário que cada membro tenha a sua responsabilidade. Porque senão, você conhece alguém que às vezes fica para trás. No meio da família, começa brilhando e de repente um fica para trás. Outro fica para trás. E vai falando para um lado. E vai falando para o outro. E se você for perguntar, tudo por conta do equilíbrio, da edificação. A edificação, meus irmãos, são colunas que sustentam o que eu recebi no início e que vai me garantir no final. É através do equilíbrio, da edificação, da perseverança que vai depurar. E Paulo e Jesus estão dizendo, quem coloca, quem faz isso, eu comparo, palavras do Senhor, eu comparo como um homem prudente, inteligente, que cavou, até achar uma rocha. E quando acha a rocha, coloca as estruturas. Enquanto que não achar, a rocha, um lugar seguro, não inicia. Tem que ter segurança. Isso você pode entender para muitos aspectos. Seja para abrir uma empresa, seja para o casamento, seja para emprego, seja para qualquer coisa. É preciso convidar o grande edificador. Se o Senhor não edificar, ou se o Senhor não tiver um projeto, Deus é aquele, não é que o Senhor quer tomar um projeto e a gente cruzar os braços. Ele quer fazer parte. Ele quer fazer parte. Ele quer estar como um arquiteto. Ele quer estar como um engenheiro. Ele quer estar como um orientador. Ele quer que a gente esteja perguntando para ele. Porque o que ele diz, se a gente fizer, pode ter certeza que é permanente. Que é seguro. E venha o que vier, bate sobre essa estrutura e não cai. Porque quem deu a planta é fiel e sólido. É necessário a gente ter esse equilíbrio, a gente ter essa segurança do Senhor. Tem um outro ponto que é necessário à família, a resistência. Uma família salva, equilibrada, resistente. A resistência é fundamental, porque a resistência vai depender daquilo que foi edificado. Se eu tive uma boa edificação, eu vou ter uma boa resistência. Se eu tive uma boa edificação, se eu fui bem edificado, se eu estou com a mente edificada no Senhor, uma mente sarada, um espírito forte, eu me revesti de toda a armadura de Deus. Aí o apóstolo Paulo disse, e agora ficai firme. Resistência. Eu me revisto, eu sou salvo, glória a Deus. Mas eu estou vivo, então eu preciso a cada dia me edificar e para eu ter resistência. Sabe por que hoje nós encontramos pessoas fracas? Porque parou de se edificar. Na oração, no jejum, na meditação da palavra. Vive como se fosse uma pessoa que não tivesse comando, que não aceita o comando de Deus, não aceita o comando, existe pessoas assim, não aceita o comando do pastor, não aceita nada, vive, pode ter certeza que é uma pessoa fraca. E não aguenta. Não aguenta muito. Porque vai correr, vai soprar, o inimigo vai vir com as suas astutas. E são coisas naturais, que é necessário passar. E tem que ter resistência. Uma boa edificação. Teremos uma boa resistência. Não esqueça disso. Quando mais você se edifica no Senhor, quando mais você busca o Senhor Deus, quando mais você lê a palavra de Deus, quando mais você obedece ao Senhor, quando mais você é uma pessoa com a mente pura, se purifica a sua mente, mais você se torna uma pessoa resistente. Parece que é um lugar, mas não é. Parece que você fica
fica bobinho. Parece que você fica mansinho, mas fica resistente. Tem pessoa que é toda turbulenta, aquela coisa toda que parece que é aquela coisa toda, quando você vai ver, já está no mundo. Já está jogado. Já está jogado, a pessoa já está lá. Ué, não. Porque isso não interessa. Interessa. O importante é a edificação. Como está a sua estrutura? Aleluia. Onde você está estruturado? O que você está fazendo? Qual trabalho? O que você está fazendo para você viver nesse mundo de hoje? Você percebe que quem quiser ter uma família equilibrada, edificada, isso aqui está falando de ação, de trabalho. Não é coisa parada, é trabalho. Então tem que trabalhar. Uma coisa, graças a Deus. E eu acredito que outras, a oração é fundamental. Mas tem muitas outras coisas aqui. Para a família estar edificada, é uma ação, precisamos estar. Às vezes, um parceiro, pastor, faz parte da edificação da família. Às vezes, sair com a família e ir para uma pizzaria. Às vezes, uma viagem faz parte da edificação. Às vezes, tem homem que não sai, tem vontade de sair, porque quando fala de sair, a mulher não quer. Aleluia. Eu não vou, não quero sair. E o homem que mata essa vontade dentro daquele homem. E você percebe que fica naquele lugar. Às vezes a mulher tem desejo de sair, tem desejo de ir em algum lugar e não percebe esforço do marido. Não percebe esforço nenhum, o marido não se esforça nada. Isso é o lazer também, é edificação. Eu não estou falando apenas da área espiritual, que tem que jejuar, que tem que consagrar, de viver, ir na Bíblia, acordar já com a Bíblia na mão, isso é bom, mas também tem o outro lado, porque nós somos humanos. Aleluia. E bailamos. O lazer. Quem não gosta aqui de almoçar fora? E às vezes a mulher ou o marido, eu para almoçar no restaurante sozinho, eu fico com o pensamento em casa. Porque eu gostaria de tivesse eu me brincando, e agora no restaurante tem aqueles lugarzinhos que vai chamar para as crianças, então ele vai chegando lá no sapatinho, vai mergulhando. E a gente percebe como isso é saudável, como isso é agradável, como isso é bom para a edificação da família. Às vezes, a sua mulher está sentindo falta disso. A sua esposa está sentindo falta disso. Dinheiro não é o problema. Existe problemas. Mas isso faz parte da edificação. Então tem muitas coisas que precisamos. E é por isso que é necessário o Senhor estar presente. Porque Ele vai orientando. Deixar o Senhor distante da família, opa, não adianta, é prejuízo. A gente já viu a expressão, mete os pés e as mãos. A gente dá um presente, às vezes, até para presentear, Senhor, tu guia. Tu conhece a vontade. Tu conhece o que vai alegrar o coração dele ou dela. Ó Senhor, tem misericórdia, queria tanto que minha esposa ficasse feliz com esse presente, porque às vezes a gente compra, né? E fala assim, eu não tinha Yucacô, não. Não tinha rosa, não. Porque a vontade, o desejo, o olhar para o homem é completamente diferente do olhar da mulher. Mas se o Senhor, aí você fala, quando há esse rompimento, aí você percebe que você pensa logo, não gostou muito. Mas se o Senhor tiver negócio, ou você pensa que Deus não guia, Deus não vai. Ele é amado, o Senhor é Pai. Aleluia. É que a gente hoje está fazendo as coisas, a gente compra, vende, faz as coisas, e às vezes esquece de pedir. O Senhor quer esse particular, essa intimidade, de nos chamar, de a gente vai se pode dar até um brinquedo para a criança, até uma coisa para alegrar nossos filhos. A gente compra, às vezes, o que a gente quer comprar. E a criança fica com o que não tem da Bíblia assim, ó. E de repente, 10 minutos depois, está quebrando todo. Dizendo assim, não gostei disso aqui. Mas de repente, quando o Senhor quer compra esse sapinho que ele vai gostar, ela vai gostar dessa bonequinha desse jeito assim. Minha esposa acertou em uma boneca, acho que ela orou, pediu ao Senhor para comprar, que a Alicia dormiu, só quer ficar assim. E aquela coisa foi uma boneca que a Alicia dele está com um chamego como essa aqui agora. Eu estou deixando que minha esposa pediu a direção dele. Que o Senhor direciona, meus irmãos. Você está compreendendo? Então isso vai edificar. A vontade de Deus é fazer a gente sorrir, não só nós, mas toda a família.
Ou você pensa que é bacana no Senhor a gente se alegrar, a gente dar um culto e saber que é a nossa família. A gente precisa desse aconchego, desse relacionamento com o Senhor Deus, para Deus ir conduzindo as coisas, para que a nossa família perceba isso e veja verdadeiramente o Senhor é comigo. Nas mínimas coisas. E aí vai despertando curiosidade, vai despertando interesse nos membros da nossa família, por conta do relacionamento com Deus. Então a família que tem Deus no centro atrai outras famílias. Uma pessoa que tem relacionamento com o Senhor Deus e que o Senhor dirige, ajuda, você percebe que não, o Senhor, se o Senhor não edificar, esse edificar o Senhor está presente. Em vão trabalho, então tem gente trabalhando. O Senhor está ali. E tem gente trabalhando, em vão trabalho. Então, o trabalho sem Deus é em vão. Então, essa construção que você pretende fazer, conversa umas madrugadas com o Senhor. Esse carro que você quer comprar, que você quer vender, essa profissão, esse curso, seja lá o que for, converse com Ele. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor te ouvirá e te dará a direção correta. Ele te dará a direção correta porque Ele gosta. Isso é edificação. Porque o que o Senhor quer dar, o que o Senhor faz é durável. É durável, não tem que ser uma coisa para depois falar. O que aconteceu? O que o Senhor dá? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e põe em prática é prudente. Que vai correr ventos, vai correr os rios, vai focar os ventos, vai combater sobre a casa. Interessante é que tanto a família sem que o Senhor não é o edificador, quanto a família que o Senhor está dizendo. Está em construção. A diferença é a fundação. E Cristo é a nossa rocha. O Senhor é a nossa rocha. Então você precisa... Sabe por que você está aqui? Esses 3 meses, talvez, de crente? 1 ano, 5 anos, 30 anos. Talvez aqui tem pessoas de 40 anos e já estão nos longos 25 anos. Sabe o que é isso? Resistência. Porque todos os dias, como diz o cantor, o pecado vem e me chama. Todos os dias nós devemos matar. E todos os dias nós devemos edificar. Colocar alguma coisa para não só parecer. A resistência, você está aqui porque você tem sido uma pessoa resistente. Sujeitar coisa a Deus. Aleluia. Resistir o diabo. E ele fugirá de nós. Ele só foge se a gente está sujeitando a Deus. Está com Deus. Nossa. Aleluia. O Senhor falou para Pedro e falou assim: Pedro, Satanás te pediu, chegou para mim e te pediu. Me pediu você para bagunçar a tua vida. E eu não. Eu não dei isso. Eu acho que eu permiti. Você está aqui comigo. E eu percebo que você erra, mas você é uma pessoa que quer para frente, mas quer fazer, gosta de fazer, porque não é assim. Você está a errar com omissão, não. Ele errava querendo acertar. E o Senhor gosta disso. Aleluia. Até porque na doutrina do pecado, na matologia, aquele que sabe fazer o que ele não faz, comete pecado. Então, quando a pessoa que se omite, a pessoa que se recai, aquela pessoa que esconde a sua mão, aquela pessoa que vira as costas, aquela pessoa que finge, sabe como diz aquele que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, clamará também não será ouvido. Então, pega aí, Jesus falou: eu não permiti que ele fizesse isso com você. Razão. Você é uma pessoa que está sempre em ação. Então, busque o equilíbrio do Senhor, a edificação. Se edifique e edifique a sua família. Uma pessoa edificada edifica sempre outra pessoa. Tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é boa fama. Vamos encher a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida de coisas boas. Porque de coisas ruins o mundo está cheio. O mundo está cheio. Amém, meus irmãos? Amém. Seja firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Porque a nossa salvação, você é salvo e vai ter a conclusão da salvação. O nosso descanso não é aqui. Eu vou louvar a Deus por tudo.
Vejo Deus agindo em sua vida nessa hora. Cadê o Cristo das glórias a Deus? Exaustão, eu me edifico e eu preciso ser resistente. No momento mais difícil da sua vida. No momento mais difícil da sua vida. Você lembra que você precisa ser resistente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu vou louvar o Senhor aqui com o louvor para a gente orar pela sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui tem pessoas que já passou, como diz, por poucas e boas. E não desistiu, porque, como o João disse, essa você conhece. Vou descer para pegar o bigode. Meus serviços passos na terra mais fria. Eu senti valor, senti guarda. Tive a confiança que você não sentia. Estava claro que você nunca me vira. As massas do pecado e os irmãos fui que curou, e mesmo assim perseguirás lembrando de amor. Como o sol a sua vida nesse ponto do horizonte, e na triste madrugada não suportei pelo meu sofrimento, eu não te dei a cura. Você foi a felicena e eu fui na esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que acabou, esfriando do Senhor. Você foi o hospital, pra você eu fui mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui o céu. Você foi a bênção, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Eu estava lançando, eu imaginava essa mulher chegou ao meio disso. Tem rádio glorificado, eu sou as casas do pecado. E sei que fui eu que doou, e eu mesmo assim, não percebi meu grande amor. Como o sol, a sua vida foi se pondo no horizonte, na triste amargura, não suportei, pelo sofrimento, eu te dei a cura. Você foi o vento forte, a desandança, você foi a fonte seca, e eu bonita a esperança. Foi o fogo que queimou, foi a água que atacou, tu esfriando no Senhor. Você foi o nosso amado, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a bênção, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Você